dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Tudo que acontece no bairro mais boêmio da capital dos gaúchos, ouvindo essa música boa, porque hoje nós temos ele, compositor, músico, produtor e também artista plástico, Gelson Oliveira, com uma trajetória incrível que a gente vai ter a oportunidade de reviver, e para quem ainda não conhece, vai saber um pouquinho mais sobre esse grande artista aqui de Porto Alegre. E vamos começar, é claro, ouvindo Gelson Oliveira aqui no Estúdio Orelha. Valeu! Você me pediu pra contar a minha história, mas nunca teve tempo pra escutar. Mas hoje chegou o dia, tudo que está preso na memória eu quero libertar, deixar voar, desabafar. Cedo já fui sacudido, acordado pela vida, abandonando sonhos de menino. E via meu pai que sofria calado, escondendo a ferida, acreditando sempre no destino. Nas ruas os homens com jeito de rei, meu coração se trancou, sofri, mas não chorei. Por isso agora eu posso te dizer, dei muito soco em ponta de faca, irmão, mas nunca quis viver só por viver. E sempre voei bem com os pés no chão, correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber. Palmas aqui no Estúdio Orelha! Caceta, é muito bom de ouvir, né? Gelson, seja bem-vindo, cara, muito obrigado. Eu te comentei quando chegou aqui, que eu fiquei vendo a tua trajetória ontem, fiquei emocionado de saber que tu ia estar aqui. Muito bom, e melhor ainda te ouvir aqui, né? Assim, nesse intimidade, assim, muito bom, muito obrigado. Que eu agradeço pelo convite aí, e falar de música é sempre bom, né? E gravando aqui na Cidade Baixa, que aqui é meu território também. Tu é morador aqui do bairro, né, Gelson? Eu moro na República. Há quanto tempo tu mora aqui na Cidade Baixa? Há quase 30 anos. Na vida inteira aqui, né? É. A gente estiver circulando de bike ali, às vezes tomando um cafezinho. Eu sou o homem da bike. A gente cuida pra não tietar muito, mas levanta a mão, manda um abraço ali. É muito bom, né? Esse bairro aqui é cultura pura, arte, né? Pura. Nossa. E a ideia do estúdio é essa, a gente abrir uma escuta aqui para todas as pessoas que moram aqui, mostrar também para outros bairros, outras cidades, que é possível, né, viver num lugar plural, assim, né? Aqui eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa boa, assim, né, de poder conviver, assim, todo mundo, todo tipo de gente, todo tipo de cultura, e a gente percebe que é um pouco mais fluido aqui, pelo menos, né? Tem uma série de questões aí, né, de cerceamento, aqui e ali, mas a cultura é como água, né? Ela não corre por aqui, escorre por ali. Boa! Cara, e antes de começar a falar um pouquinho da trajetória, eu já tenho uma curiosidade. Como é que surge essa música aí? Essa música, ela é tema do filme O Sonho Não Acabou, o longa do cineasta carioca Sérgio Rezende, e essa música e várias outras que entraram no filme, eu fiz em parceria com o Sérgio Rezende, que o Sérgio foi baterista nos anos 70. Olha aí. Tinha banda de rock, e com outro
grande parceiro meu, que infelizmente já nos deixou, que é o Paul de Castro, que tocou, tocou na banda Veludo, Mutantes, e tocou com muita gente, né? Lulu Santos, Benjor. Então nós fizemos essa música, é o tema de abertura, e fizemos outras também que estão ali no filme. E essa é um hino, né? Essa é uma música bem conhecida, bem popular. Assim. Até na época, a produção do filme tentou gravar um disco, porque já estava virando um musical, inclusive muita coisa teve que sair, né? Não pôde entrar nem entrou. Porque já estava virando um musical. Uma produção forte. E se pensou, se cogitou fazer um disco, né? Um álbum da trilha do filme. Mas no Brasil não se tem essa cultura de fazer discos dos filmes, né? Dos filmes, né? Eu acho que até hoje não. É difícil, não isso emplaca. Não aqui não rola emplaca. aqui, né? E é uma pena, porque a gente tem tanta trilha bonita, né, cara? Tanta coisa boa em filme, tanto filme bom também brasileiro, né? Mas... O próprio Sérgio é um cara importantíssimo dentro do cinema brasileiro, né? Fez sempre com trabalhos como O Homem da Capa Preta, Mauá. Eu conheci ele em Gramado, Festival de Cinema, quando ele estava lá com o filme Até a Última Gota, que se tratava um filme sobre tráfico de sangue na América Latina, né? Então, sempre temas assim fortes intensos, assim. E falando em Gramado, tu nasceu em Porto Alegre, mas tu foi morar em Gramado muito cedo, né? Os meus pais foram para lá em 65. Na verdade, a minha mãe trabalhava com a pessoa que criou muita coisa em Gramado, né? Esse estilo bávaro, essa coisa Europa sem passaporte. ela criou a Elizabeth Rosenfeld, que era artista plástica e mexia com várias coisas, assim, né? E ela criou, entre outras coisas, o Kikito, né? Aliás, do Festival de nós Cinema. temos aqui um Kikito, aqui, ó. Produzido pelo Gelson, que ele trouxe aqui para fazer parte, para contar essa curiosidade. Tu foi um dos que confeccionou os primeiros. Exatamente. Eu fiz durante alguns anos, eu confeccionei todos os Kikitos do Festival de Cinema. Depois, quando eu saí de Gramado, eu parei. Depois vieram outros escultores, entalhadores que foram fazendo. A tua mãe já era artista plástica, então? Pai, irmãos? Não, o meu pai tinha restaurante. Bar-restaurante, né? E o meu pai gostava muito de desenhar, né? E ele tinha um traço muito forte. Daqueles que ainda tinha caligrafia, uma caligrafia boa, daquelas de convite. Que bonitos, todas cursivo e tal, cheios. E os dois usava tinteiro ou não? Aquelas canetas tinteiro? Isso. Que legal, que legal. Como é que era o nome do teu pai? O Rui. Rui. O seu Rui e a dona Sebastiana. Olha aí. E a minha mãe era doméstica, né? Claro que com a dona Elizabeth, ela já trabalhava aqui em Porto Alegre, então ela cuidava da mansão, né? Porque naquela época, tinha que ter muita gente para trabalhar com as mansões
na Carlos Gomes. Sim, né? uma época de casas gigantescas, palácios, e aí tu Que tinha viraram 20 pessoas trabalhando. empresas Aham. depois que foram comprando aquilo ali. E a gente era vizinho ali da dona Eva Sofa. Olha aí. Todo mundo morava. Eles Respirando eram cultura muito já, amigos. respingava ali. A dona Eva, inclusive, geralmente quando ela estava ali na frente, quando eu ia ou me apresentar no São Pedro, ou ia assistir algum evento, alguma vez ela comentava, eu conheço o Gelson desde pequeno, Que legal. que ela me viu dando os primeiros passos na arte, assim, né? Porque eu comecei a entalhar lá. E, na verdade, por exemplo, música. Aí, ainda nesse lugar aí da família, assim, era a tua mãe, teu pai, tu tinha irmãos? Não, filho único. Filho único. Filho único. Mimado ou não? Hã? Era mimado? Nada Mimado. Pô, Ainda bem, porque. Era firme o negócio. Imagina os dias de hoje, né? Tem que te virar. Eu aprendi a fazer muita coisa. Eu sou um Guerreiro. Prendado. Olha aí. Sei costurar, sei fazer Ah, muita coisa. tinha que fazer tudo isso. Aprendi a fazer isso aí, né? Olhando com os amigos, assim, depois, mais tarde, assim, na adolescência, o cara não sabia fazer um ovo frito. E tem, eu né? fazia almôndega. Olha aí, toma! E a minha mãe cozinhava muito bem, né? Mas aqui, quando o marido da dona Elizabeth se aposentou, eles já tinham uma casa de veraneio no Caracol, onde amigos também tinham residência ali. Depois o pessoal foi mudando para Gramado. E eles se mudaram, fizeram uma casa em Gramado. O seu Érico se aposentou, foi para lá. E a dona Elizabeth criou a primeira empresa de artesanato com móveis, escultura, tapeçaria, tinha aqueles teares. Então foi teu primeiro emprego ali, então? Eu me criei naquela situação ali, uma coisa medieval, assim. Fardos de lã, essas coisas todas assim, cerâmica, né? E o que eu queria mesmo era trabalhar com Itália e escultura, mas ela me fez passar por todos esses setores antes de ir para Itália. Era uma relação bonita, assim, porque vocês trabalhavam para ela, mas era uma relação próxima, assim, de carinho, de afeto. Ela era minha madrinha, assim. Que legal. Ela fazia como todo bom europeu, fazia pequenas peças que ela escrevia, teatro, onde participavam, tinha um elenco infantil e tinha junto com os adultos. E eu era no elenco das crianças, trabalhava como ator. E, na verdade, era isso que eu tinha sempre tive atração por isso, não música. E aí, mas um belo dia, ela me deu um violão. Não sei se era aniversário, o quê. E ela me deu um violão. Tu lembra mais ou menos quantos anos tu tinha? Eu devia ter uns 10 anos. Novinho. Ela me deu aquele violão e pagou algumas aulas com um camarada que dava os primeiros passos, ensinava os primeiros passos do violão e tal. E aí eu fui e não gostei. Não curtiu. Começou a ficar muito difícil aquilo, já não era o que eu queria. E aí o cara disse, não desiste e tal. Aí tinha a pestana. Aí quando apareceu a pestana, eu disse, não vai dar. Não. E disse, tenta. Aí consegui fazer a pestana. E aí eu comecei a tirar música de ouvido, assim. De ouvido? Mas como Gramado todo mundo se conhecia, já correu, né? Boca a boca. Tem um guri lá que tá tocando e tal. Aí tinha uns camaradas que tinham uma banda. Na época era conjunto de baile. E aí me chamaram para fazer, para
dá uma canja lá no ensaio. Aí me ouviram e convidaram para entrar na banda. E eu topo entrar na banda? Eu topo. Quantos anos, Gelson? Eu devia ter aí 13, 14. Olha aí que legal. Só que eu não falei nada em casa. Porque eu achei que meus pais não iam deixar, né? Uhum. E aí, os primeiros bailes que eu fiz com eles, eu pulava a janela do quarto. O cara ia escondido. Ia lá. Aí um dia eu voltei e a janela estava fechada. Tive que bater. Sujou. E aí, então, onde é que tu andava? Aí eu falei, não, tô com o pessoal aí e tal. Aí depois o pessoal foi lá em casa, filho do fulano, filho do... Tá, para ele ir então junto, você tem que se responsabilizar por ele. Muito tal. Novo e tal, como é que vai deixar o cara na noite assim? E aí, foi. Não parei mais, assim, fim de semana era a minha diversão. Uhum. Saía da empresa, a gente trabalhava no sábado ainda. Olha aí. Sábado de manhã na empresa. E aí, depois disso, era ensaio e tal, e tocar. Aí passei por várias bandas. Ô, Gelson, e qual foi a primeira música que tu tocou, assim, que tu sentiu a música em ti, assim? Tem uma música, assim, que tu pegou, assim, foi aquela música que tu que legal, tocar isso aqui? Não de composição. Sim, em geral, assim. Não, porque a primeira música que eu toquei foi Maria, Carnaval e Cinzas. Tem como dar um... Eu não me... Nasceu Maria, quando a folia perdia a noite, ganhava o dia, e foi de cinzas seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. Que legal, cara. Porque tem isso, né? Quando tu pega um instrumento, o dia que tu te acha com aquilo tudo, assim, que dá um... É um transbordamento de emoção, né? Mas eu não me empolgava muito com o instrumento, assim, porque a minha ligação com música era o cantar. Uhum. Até hoje é isso. E tu tem uma voz muito afinada. Tu chegou a fazer aula de canto ou não? Não, nunca foi coisa fiz. do ouvido e do tocar mesmo. Eu sempre gostei, porque na época lá os meus pais curtiam muito Ângela Maria, Calbi Peixoto. Calbi, vozeirão. Esses caras, Agnaldo Raiol, Germano Matias, essas coisas assim. Então, e eles tinham vozeirão, tanto a minha mãe como meu pai. Cantavam em casa. Eles eram os artistas, né? Eu é que forcei a barra. Pegou um pouquinho deles e foi. E nem sei se eles levavam muita fé. Assim. Tu te lembra se tem imagem da tua mãe cantando algo, tu dizer, a mãe tá cantando bem pra caramba. Assim. Essas coisas todas de Ângela Maria, né? Não sei especificamente. Vocês se reuniam assim em grupo? Outro dia a gente tava falando aqui com a Glau Barros e a família toca, né? Então ela conta que tem lembranças assim da família em casa tocando. E tal. Assim, o meu pai, ele era na música, ele era da área da percussão. Uhum. E ele tinha ritmo. E ele fazia uma coisa que era muito interessante, que tinha antigamente, que era tocar caixinha de fósforo. Muito legal, né? E ele tinha aquela técnica de fazer girar a caixinha. Que se faz hoje com pandeiro, né? Aquela coisa, ele fazia com a caixinha de fósforo. Ele era metido pra caramba. E a minha mãe era da voz mesmo, né? E isso aconteceu. Depois, anos depois, eu vim encontrar uma coisa que aconteceu. Tinha terminado um grupo lá, uma banda, porque na época, para te entrar numa banda, claro, se fosse aceito, né? Chegava com o teu instrumento e o teu amplificador. Tinha que ter o teu equipamento de palco. Tava na banda. Não existia PA. Esse negócio PA não existia. Era aquilo ali. No máximo, depois, quando surgiram, eram duas caixas na frente pra ali. Pra voz só. Pra voz só, né? E tinha que cuidar para não dar microfonia, tinha que ficar mais para trás e tal, tinha aquele negócio. E eu fiquei, terminou um dos grupos lá que eu participava,
E eu fiquei com um kit, assim, de som que dava uma banda a tocar. E volta e meia eu alugava aquilo ali, gente precisava para algum evento, coisa pouca, assim. E um dia bateram lá em casa e disseram assim, olha, nós estamos precisando alugar aí o teu som, o que é? É Ângela Maria. Olha aí. A Ângela Maria veio a Porto Alegre, a gente trouxe ela vem com um trio e vai se apresentar e precisa sonorizar isso aí e tal. Aí tu topa e preço e tal. Isso, olha, eu faço um preço bacana, mas a minha banda tem que abrir. Olha a cara de pau. Né? Muito bom. A minha banda tem que abrir. Isso aí, fechado. Foi um dos maiores presentes que eu dei para os meus pais, que eram fãs de carteirinha da Vendo o filho abrir. O filho abrir e depois a Ângela. Porra. E eu encontro com a Ângela depois, anos depois, na Festa Nacional da Música. Eu encontrei com ela 2 vezes lá. 2 anos. E aí eu, depois de beijar ela bastante, né, abracei, apertei bem amassou ela, chegou a dar um cleque na coluna. Posso te abraçar? Eu disse, claro, meu filho, pode abraçar. Aí eu contei isso. Eu falei para ela, Ângela, tu não, nem tem como lembrar disso. Imagina quantos shows tu já fez na vida. Mas uma vez foi a Gramado e aconteceu assim, assim, assim. E eu abri o teu show. E ela disse, é mesmo? E hoje eu estou aqui contigo. Mas meus pais ficariam felizes, assim, saber que eu estou aqui contigo. Né? São 2, assim, que eu encontrei, que eu sempre admirei muito. Uma que eu passei a conhecer mais tarde, que eu pude dar um abraço também forte, foi a Mercedes Sosa. Pô, esse abraço valeu, ainda para ficar sem tomar banho. Né? Que legal, cara. Não sei, eu não sei se eu respondi. Respondendo, tá muito super bem, bate eu fico aqui também, eu vou te ouvindo, vou ficar... Cara, eu fico imaginando, né? E aí te olhando, assim, pô, olha aqui, ó, o cara nasceu dia 7 de abril de 1955, jovem, né, te olhando, assim, com uma juventude e ficando imaginando, tu vivendo com todas essas coisas, assim, imagina abrir um show sensacional, né? Não, e a tua expertise, né? Tipo, não, ó, tá barato, mas eu quero tocar. Cara de pau, né? E isso tudo lá em Gramado ainda. E aí tu veio para Porto Alegre quando e por quê? Olha, eu também, uma outra coisa que eu fiz lá foi trabalhar na Secretaria de Turismo, lá de Gramado. Então eu produzia Festas das Hortênsias, FEARTE, Festival de Cinema. Sempre... né? Colado com a cultura. Isso. Então, assim, eu conheci muita gente, assim, e tem 1000 histórias, assim, teria 1000 histórias para contar, assim, de pessoas interessantíssimas, assim. Pode contar. Como o Grande Otelo. Caceta, não. Conheceu o Grande Otelo? Conheci o Otelo, atendi o Otelo, né, porque eu fazia muito isso aí, assim, como eu conhecia bem a cidade... E era descolado, assim, né? Cara de pau. Então, às vezes, vinha algum artista que... esse só come comida natureba. Gelson descola um lugar para ele comer. Aí fazer toda a produção e tal. O Otelo, eu levei ele no lugar, o único lugar que tinha que vendia... Continental sem filtro. Que era o cigarro dele. Que era o cigarro dele. E assim tem. O Otelo foi muito importante para a cultura brasileira, né, cara? Foi uma figura negra muito forte e que abriu espaço para muita coisa ali, né? Isso é uma coisa interessante também de falar, porque Gramado, quando nós fomos para lá, não existiam negros lá. Que eu ia chegar nesse lugar, né? E a gente saía pela rua, assim, o pessoal saía na janela. Vem cá ver. Porque a gente assim. E a gente achava graça, né? Assim, pô, né? Não tinha. Hoje já tem, né? E tu fala isso, é muito interessante. Eu me lembro, eu nasci em Santa Rosa, terra de alemão. Nossa. E a minha irmã mais velha, ela é negra. E nós brancos, né? E aí sempre foi complicado isso, né? Que ela sofria muito, né? Se falava que a minha mãe tinha pulado a cerca, tinha todo tinha um racismo ali, em forma de piada ali que rolava, então ela sofria muito. E aí eu me lembro que em 89, eu estava com 8 anos de idade, veio morar na minha rua o Edgar.
E a família toda de negros. E, cara, e eles trouxeram esse primeiro contato que eu tive com a música popular brasileira, com o samba, com a batucada, com a cultura afro-religiosa, a música. Sim. E, cara, e era todo mundo espiando. A mudança, eu me lembro que era todo mundo, a dona Lindinha, que era a senhora, todo mundo olhando quem são aqueles ali, porque eram os primeiros negros também que a gente estava verificando ali, né? E eu ia te chegar nesse lugar, assim, daqui a pouco tu tá tomando um espaço muito legal ali em Gramado, tá fazendo cultura, tá tocando, tá... Nossa, assim, falando em cultura, eu fiz muito em Gramado e tinha a minha família... A gente estava, assim, sob o guarda-chuva da Elizabeth Rosenfeld, que não tinha essa... Ela não era era uma coisa totalmente aberta, europeia, mas podia ser europeia, mas ela era judia. Eles já saíram fugidos já tinha noção de toda essa merda e já tinha ultrapassado tudo isso. É uma coisa incoerente. Tu ter alguma dessas características assim e ainda ser racista, né? É praticamente impossível. Mas tem, né? Ainda é capaz de ter ainda. E ela era uma pessoa muito influente em Gramado, passou a ser uma pessoa muito influente em Gramado, e ela sempre procurou me colocar nas coisas. Então, a minha família ficou muito ligada o Gelson, o Rui, a Sebastiana, da Elizabeth. A Elizabeth, da família. Né? Já tinha aquele negócio. E isso aí também... te abriu portas. Abriu e nos blindou também. Uhum. Por exemplo, a minha mãe, ela era super quieta, mas era assim, tipo gente que faz. Uhum. Ela ajudava muita gente. Então, era daquelas pessoas que tu não ia contava na casa de vizinho, mas assim, se precisasse de alguma coisa, de alguma ajuda, ela era a primeira que estava lá. Tanto que ela era cheia de afilhados lá. Afilhado, alemãozinho, italianinho. Todo mundo, a dona Sebastiana, ela era muito querida. E ela tinha uma coisa também, assim, com os animais. Ela caminhava na rua, por exemplo, com um cachorro. A gente sempre teve cachorro, né? Mas outros cachorros iam atrás dela, tipo a flautista mágica, assim. E ela tinha que mandar vai para casa, vai para casa. Eles tinham uma... Isso aí eu peguei com ela também. Porque a gente vê assim, até nas tuas letras, um lado, não sei se eu posso falar isso, mas assim, muito sensível, né, cara? Que eu acho que vem daí, da tua criação, da tua família. Então, de tudo isso que tu tá me trazendo aqui, né, cara? Eu desde pequeno, como a dona Elizabeth, ela ia 2 vezes para a Europa, ela tinha condições. Sim. Ela sempre trazia muita coisa de artes plásticas, revistas, que ela utilizava, estudava aquilo e depois passava para mim. Tinha pilhas daquilo. Então, essa coisa de estética... Era contigo, tu gostava. Aquilo ali eu me nutri muito com coisas que ela tinha sobrando, assim. Só que eu queria fazer, né? E acabei fazendo lá na empresa dela. Depois fui, além de trabalhar na empresa, ainda tinha o meu ateliê lá que eu fazia meus freela, fazer coisas especiais. Gelson, o empreendedor. Alugava o equipamento, tinha um ateliê, se virava, claro. As pessoas assim iam se aposentando e indo para morar em Gramado. Comprar uma casinha lá e iam morar lá. E aí o que tinha para fazer era ficar arrumando a casa. Então eles me procuravam, assim, eu gostaria de ter um número da minha casa diferente. Entalhado, não sei no que. Numa fatia de pinheiro, não sei o que. Então eu vi viajava naquilo. Vamos lá na serraria, então vamos cortar essa fatia de pinheiro, aí entalha, põe o metal por cima, e aí lá instalava e... passava a faca, claro, né, cara? Burguesia, vamos chegar junto, né? Vocês querem, tem, mas vamos chegar junto. Isso aí eu aprendi. Meu pai era mais desligado com o assunto financeiro.
Ele é, eu acho, o artista mesmo da família. Tua mãe era mais... Não, minha mãe era... Pegou dela isso. Não. Não, e tem que ter, né, Gelson? Não Porque queira o que é dos outros, mas o que é teu. Exige o que é teu, né, de direito. Exatamente. E aí eu sempre, quando lembro dela, eu lembro de uma frase que eu não sei de quem é a autoria, mas é que sempre que eu quiser entrar num lugar, simbolicamente, sempre bata na porta. Agora, se não abrir, entre de qualquer maneira. Porque aí vai, né? Boa, ótima frase. Mas voltando, como é que é a coisa da música? Quando o pessoal ia para Gramado fazer algum espetáculo, normalmente eles falavam comigo, porque eu era lá do turismo, e a gente tinha um escritório nos altos do Palácio dos Festivais, que era o nosso cine embaixador. Né? Tava bem de escritório ali. Aí, então, teve um grupo, o Sol e Chuva, me procurou para queria um lugar para fazer show. Aí eu consegui que eles se apresentassem numa data, para eles se apresentarem nesse teatro. E aí eu falei, eu componho também. E era uma banda assim, muito legal, porque eles tocavam jazz, MPB, e que já entra jazz ali, né? O cara rola do tema, depois já improvisa, e música autoral. E aí eu mostrei uma música e eles me convidaram para dar uma canja. Te lembra que música era? Era uma menina, era uma música que eu fiz lá na época de Gramado, porque quando eu fui para lá ainda tinha carreta. Então tinha o seu Manuel, que andava com a carreta. Então os meninos costumavam pegar uma carona naquela carreta. Pendurado da carreta. Aí coisa era uma boa. coisa que eu... Lá ia, pendurado na carroça do seu Manuel. Eu era um menino sonhador, eu era um menino cantador. Aí depois América, América, América. Menino sou, menino fui, menino serei. Que legal. Era uma coisa assim. Cara, que e legal. aí eles gostaram daquilo ali, porque tinha um cheiro. Hoje eu entendo por que eles gostaram. Porque tinha aquele cheiro, né? Do lugar, do momento. E aí eu carregado, pendurado na carroça do seu Manuel. E agora foi interessante que tu ficou olhando aqui, né? E até na psicologia a gente fala que quando a gente olha para cima aqui, a gente está buscando uma memória, né? E aí eu acho que essa beleza da música, né? Que tu consegue, o compositor, ele consegue guardar um lugar, né? Que quando tu toca, tu te transporta, né? Agora tu tava buscando lá, eu tava, né? O nosso universo interno, Isso. Né? O que é o nosso universo interno? São as nossas impressões, né? O que a gente guarda de todas as experiências. E tem alguns momentos que algum som, algum fato aciona um gatilho que tu acessa determinadas lembranças que normalmente a gente não guardaria. Tá lá, fica muito guardadinho lá. Então, por exemplo, música é uma coisa importantíssima na vida de qualquer um, não é só de músico. Né? Toca aquilo ali, aciona o gatilho. Isso é impressionante. É saúde, né? Música é saúde, é mental, é um monte de coisa. Diga. Aí tu veio para Porto Alegre e eu tô lendo aqui a tua biografia aqui, fala do teu primeiro show lado a lado com o Ney Lisboa, foi isso? Aqui em Porto Alegre? Isso. E aí tu conheceu o Ney como? Meu primeiro show em teatro, né? Porque quando eu vim para Porto Alegre, toquei todos os bares que tinha. Mas aí, quando eu vim para Porto Alegre, eu estava preparado. Então eu tinha repertório, além das minhas músicas, eu tinha... Estava equipado. Eu trabalhei num bar que era assim o lugar de música instrumental, todos os instrumentistas iam para lá, que era o Big Som, que era na Joaquim Nabuco, que era o bar do Marco Antônio, que era um baterista negro, cantava pra caramba.
e tocava bateria e cantava. E ali tocava com ele normalmente o maestro, era o Ivan no baixo e o Garoto, o maestro Garoto no piano. E eu levei a minha banda para lá. Ele me convidou para tocar lá, o dono da casa. E eu fiquei trabalhando, peguei o fim assim dos últimos tempos desse bar. E eu conheci o ex-engenheiro do Havaí, o Augustinho Lix. Augustinho Lix, filho, o tio do Fabrício Lix, um grande amigo meu que tem um estúdio, teve um estúdio durante um tempo. Então, e aí ele acabou conhecendo meu trabalho e tal. E ele disse, putz, cara, tu tinha que se juntar com outro cara que é um amigo meu, que está precisando começar uma carreira também, e ele queria que ele se mexesse e tal. E se tu quiser, eu vou armar um encontro com vocês. Aí tal, na época a turma gostava de se reunir em volta do Araújo Viana, e frio, tomando um vinho, uma cachaça, violão. Oswaldo bombando naquele período. E aí nos encontramos numa situação assim, eu e o Ney, eu ouvi as coisas dele. O que tava rolando de vocês nessa época que tu tava de música, assim, que tu mostrou pra ele e tal? Tinha alguma coisa de composição? O que eram as composições naquele momento? Cara, naquela época, eu tinha, o que eu tinha? Coisas uma música até que ele acabou cantando durante um tempo, que eu mostrei para ele, é uma música que chama Acordes e Sementes, é uma coisa mais jazzística, assim. Dedos que caminham sobre o braço de um violão, que força magia se apodera dessa mão, transformando acordes em sementes que podem brotar em qualquer lugar, que podem brotar em qualquer lugar. Olha aí, cara, olha que bonito, acordes que se transformam em sementes que podem brotar em qualquer lugar. Toma, rapaz! Essa música tem um grande amigo meu que ele é apaixonado por essa música, que é o Wick Gomes. Olha aí, O outro Wick grande também, nome, né, cara? Conheço o Wick há muitos anos. E agora, durante a pandemia, ele realizou um sonho meu, porque essa música está no meu primeiro disco, que eu dividi com o baterista Luiz Everling, que já está radicado nos Estados Unidos, já a partir de 85. E nós gravamos essa música e a gente tinha poucos instrumentos de sopro, assim, né? Na época, para botar no disco. E a gente queria, assim, era um sonho assim, de gravar com uma metaleira. Assim, né? Bandão e tal. E o Ike entrou em contato comigo na pandemia e ele disse, Gelson, pô, tem um negócio aí que eu acho que pode ficar muito legal. Que ele foi convidado para gravar uma música com a orquestra de Garibaldi, com quem ele já tinha feito trabalho lá, e eles sugeriram que ele gravasse uma música durante a pandemia para ele escolher uma música. E aí disse, não, cara, eu acho que tem que gravar uma música do Gelson, e aí a gente canta junto e tal. E aí falou comigo, claro, nossa, e aí até eu repostei agora, há poucos dias, esse clipe, todo mundo em casa ali, né? Mas aí tu vai ver aquilo ali, é uma metaleira, coisa linda. Conseguiu produzir a música como tu imaginava. E eles fizeram um arranjo baseado naquele arranjo lá, só
só engordaram, né? Onde tinha um sax, tinha 4. Eita, tudo assim. Parabapá, parabapá, nossa Se senhora. completou, né? E aí eu e o Ike gravamos, até gravei lá no estúdio do Ike, na casa dele, as vozes, e o Ike tocou piano também. Ficou muito legal. E essa música o Ney cantou durante um bom tempo nos shows dele. Cara, imagina que encontro legal tu encontrando o Ney, que também tem uma voz super afinada, né? E vocês ali trocando música e tal. Aí barato, né? Aí eu disse pra ele, cara, vamos fazer um show. Que era isso que o Augustinho queria, né? Uhum. E como Tu é atirado, tu é um cara de produção, né? Hoje eu faço assim, mas hoje eu sou mais calmo, né? Antes, naquela época, vamos embora, cara. Aí topou. E ele morava na Calduro ali. E aí os ensaios a gente marcou 13 dias, acho que era a temporada no Teatro Clube de Cultura. Pô, o Clube de Cultura que era um super espaço que hoje está tirado as traças, aquele lugar é uma pena, seu Bauman, lá todo mundo. Durante um bom tempo eu fiquei ali diariamente, porque nós tínhamos ali a Cooperativa dos Músicos, que a gente tinha 2 salas nos altos ali do Clube de Cultura. Mas aí a gente fez, e aquilo ali era a época... ditadura, né? Eu me lembro que um dia, porque a gente terminava de ensaiar, às vezes ia lá na lancheria do parque, né? Comer alguma coisa. Aquela galera fumando lá dentro, entrava, era muito legal, né? Um monte de gente ali, artista. Mas um dia a gente desceu ali a Calduro, chegamos na esquina, os policiais pegaram a gente. E aí? Como é que é? Vocês estão com a boa aí? Que boa! Não, aí revistaram a gente. Não, vamos levar vocês para fazer uma revista melhor, não sei o quê. Então. E aí revistaram a gente. E na época, eu estava com uma camisa, que era uma camisa que chamava Seda Palha. E eu já tinha perdido uma camisa, porque eu andava muito com caneta no bolso. Putz, aí. E aí manchou. Uma vez perdi uma outra camisa muito legal. Eu disse, cara, agora não quero mais perder camisa. Aí enrolei muito assim num papel a caneta. E botei no bolso. E os caras me revistaram, não acharam nada. Quando acharam aquilo ali, o cara fez uma cara de felicidade, assim. Agora eu pego meu assim, dia. cara. E desenrolava uma caneta. Não. Aí ficou foda. Não satisfeito, ele começou a pegar a ponta. Pô, estragou a caneta, cara. Era uma caneta. Não, mas vocês não sei o quê. E aí a gente falando, não, a gente tá tudo certo com a gente. A gente tava aqui ensaiando o show. Show? Nós somos músicos. Onde é que vocês têm show? Aí tinha um cartaz, justamente ali naquela parede. Nós somos aqueles ali, ó. Ney Lisboa, Gelson Oliveira. Tá. Dessa vez vocês vão. Eita. Na próxima a gente conversa. Aí nos liberaram, né? Olha aí, o Ney e o Gelson na revista da ditadura. O Ney até falou aí, quando o Ney fez 60, eu acho, e que ele até pediram um depoimento, contei essa história, e o Ney diz assim, naquela época provavelmente junto com isso, deve ter rolado um racismo também. Óbvio, né? Se hoje rola, imagina naquela época, né, Gelson? Muito punk, né, cara? E que susto nesse momento, né? Tu tá ali, e agora, né? Porque se eles botam vocês ali pra levar, a gente não sabe o que acontece, né? Uma maldade, né? E o Ney passa a saber o que aconteceu com o irmão dele, né? Desapareceu, né? E as pessoas desapareciam. Sim, sumiu. Até hoje tem em busca de... Que momento trágico, né? A gente quase ainda as pessoas pedindo isso de volta. Bom, não vamos nem... Olha que legal aqui, a Sofia tá aqui nos acompanhando no Instagram. E ela escreveu aqui, aprecio muito a região vitivinícola, especialmente a linha Nossa Senhora da Saúde, no interior de Veranópolis, terra da longevidade também da Fermaça. Acho que ela está falando da Serra, né?
Depois eu tenho um primo neto, vencedor do Prêmio da Música Brasileira, vocalista e músico do grupo Rodeio, Guilherme Marques. Abraço. Isso, ele tá falando com a gente aqui. Sempre assisti a dupla dos Tangos e Tragédias, belíssimo trabalho, Eva Sofer, maravilhosa. Outro grande talento gaúcho é a família Lima, tá nos acompanhando aqui. E falando em prêmios, tu teve prêmios importantíssimos, né? Teve o prêmio Shell de música, que é o maior prêmio de música brasileira. Sharp, isso. Maior prêmio de música. Que hoje é o prêmio música. Ele já foi prêmio TIM, já foi Vale, de acordo com os patrocinadores da época. Como é que aconteceu? Bom, a gente poderia ficar dias falando que a trajetória é gigantesca, assim, mas aí, bom, tu começou com o Ney e tal, né? Qual foi o momento, assim, de maior ápice da tua carreira, assim, que tu acha que explodiu, assim, que foi mais além, assim, que tu foi morar no Rio, ganhou esse prêmio, teve um período, assim, que foi mais intenso, assim, ou não? Ou sempre foi? Cara, sempre foi. Sempre foi, e sempre porque assim, eu conheci praticamente todas as pessoas que estavam na ativa, fazendo música legal em Porto Alegre, quando eu vim para cá, que muitos eram meus ídolos lá, que eu via, que eu ouvia na Rádio Continental, via na TV. Muitos acabaram sendo meus amigos, colega de palco, como o Nelson Coelho de Castro, baita compositor que é meu também, irmão, e eu conheci ele através do Fernando Vieira, que era o organizador da Festa Nacional da Música, que eu conheci em Gramado por causa dos eventos que ele fazia, ele levava para a Serra, e ele me convidou para participar do programa dele, que ele apresentava durante o programa Porto Visão, que era no mesmo horário do Jornal do Almoço ali, né? E depois que eu me apresentei, ele me levou na sala de um cara que ele achava que eu tinha que conhecer. Era o Nelson, que o Nelson, jornalista, ele produziu o programa da Tânia Carvalho. E eu assisti o Nelson, era o Nelson Coelho de Castro e o grupo Olho da Rua, que era a banda que tocava com ele, e eu assisti muito ele na TV, o Nelson Coelho de Castro. E aí falei rapidamente com ele, porque ele estava trabalhando, mas foi amor à primeira vista aquilo. E na saída, a gente tem um show agora também, que a proposta do show é a gente cantar e contar histórias. Show, e isso claro, é muito legal. contar as roubadas, né? Que é a melhor parte. Que é o melhor de ficar depois que passa é a melhor parte, né? E aí, ele, na saída, ele me disse: a gente ainda vai fazer muita coisa junto, bicho. Com a voz grave dele. E aí... Profetizou, porque tem bastante parceria de vocês aí, né? E eu falo para ele, né? Sempre eu falo que a gente lembra dessa história e a gente conta no show isso aí. Que boca! Ele falou que boca. Ele cuspiu, foi, né? O Nelson foi um. Das antigas lá, que eu cheguei a conhecer, ficamos amigos também, Fernando Ribeiro, né? O Giba Giba. Pô, o Giba Giba maravilhoso. O Giba eu assisti ele em Gramado, que com um show era Uma Mordida na Flor, que foi a Gramado, se apresentou lá no cinema, e aquilo ali mexeu muito comigo, assim, porque era uma coisa totalmente diferente forte. Porque nós não tínhamos shows lá. Sim. Por exemplo, quem gostava de música assistia as bandas Profi de baile que iam pra lá, né? Os Impacto, Gervian. Que eram as bandas que circulavam com repertórios gigantes, assim, os músicos bom pra caramba, mas não era aquela coisa show, né? Mas tocavam todas igualzinho, né? Porque na época o negócio... o cara tem um som com um pedal, não sei o que, se comprava o pedal. Pra tirar igual. Então era aquilo bom. Mas aí falar em Família Lima, o pai ali dos meninos, que é o Zeca, da escola Tio Zequinha, né? Ele tocava com
com uma cantora e pianista da pesada, que gaúcha aqui, que era Ana Mazzotti, e ela tinha uma banda, a Ana Mazzotti e o Desenvolvimento, era a banda. E o Zeca tocava com ela. E eu conheci uma banda que era os irmãos, era o Zeca e os irmãos. Era o Zeca, o Cabeça, e o irmão, que era a batera também, Daniel Lima. Daniel Lima. E eles faziam... Eu tinha uma banda que a primeira vez que a gente viu eles, a gente, caramba, bicho. Porque eles tocavam. Porque para te tocar nas casas de baile, nesses clubes, eles olhavam o teu repertório antes. Tu tinha que tocar as coisas. Que tava rolando. Eles tocavam aquilo, mas mudavam os arranjos. Foi os primeiros que tu viu fazer isso. Porque os caras já estavam compondo, né, cara? Sim, em cima fazendo arranjo. E isso, cara, é isso. Aí nós passamos a fazer também, nessa banda que eu tinha. Vamos mexer nas músicas, tá liberado. Pode. Pode. Pode tu e deve. Pode. E a partir disso aí, também me ajudou na questão da composição. Sim, porque aí tu pode navegar na composição do outro. Sem se policiar. Exato. Sabe? E aí, eu lembro que as minhas primeiras composições eu mandei pro Júlio First. Uhum. Ô, Júlio, dá uma ouvida aí, eu tô pensando em ir para Porto Alegre e tal, o que tu acha? E ele ouviu, os caras, tu tem que vir. Anos depois, eu me apresento na casa do Júlio First. Que legal. Que era ali em Janópolis, ali, né? Era a Abbey Road. Abbey Road, clássico. Todo mundo que era bom tocou ali, né? E aí tu vê todas as pessoas assim, muita gente. Tem uma foto tua que é boa, tem que falar disso, né? O Gilberto Gil. Sim, o gravou Gil. uma música tua. Como é que foi isso, cara? O Gil, eu sempre fui fã do Gil. Desde que a partir do momento, porque assim, a minha história com a música popular brasileira, porque quando eu morava em Gramado, eu ouvia muita música, como eu vou dizer, era uma coisa teixeirinha, que eu trabalhava numa empresa onde ficava ligado. Que foi um artista. Teixeirinha, Mélio Terezinha. O cara fez filme, a história do Teixeirinha é absurda, né? E naquela época tinha Zé Mendes, e inclusive o Zé Mendes rodou um filme lá em Gramado, que é o herói do Centauro, dos Pampas, não me lembro como é que é. E ele utilizou, inclusive, para cenas internas, a empresa da Dona Elizabeth lá, que tinha um tipo showroom lá. E estava prontinho. Um cenário. Eles utilizaram lá. Então tava lá a Gines Fati. Tu tava lá nesse... Eu morava ali. Cara, que legal. Eu morava dentro da empresa. O Teixeirinha tinha um humorista que trabalhava muito com ele, eu acho que era argentino até. Jimmy Pipiolo. E eu conheci o Jimmy Pipiolo, mas agora recente. Isso. Morando em Tramandaí, cara. Eu tô conversando um dia, eu falei, pô, cara, eu adorava ver o Jimmy Pipiolo, porque ele era comediante, né? Eu gosto muito da área da comédia. E o cara disse, eu vou te apresentar o filho dele. Aí conheci o filho dele, disse, não, tu vai lá conhecer o meu pai, que ele vai gostar de te conhecer. Aí fui a Tramandaí, vi a esposa dele lá toda, né? E ele, cara, tinha gato por tudo que era canto na casa dele. Eu acho que tinha uns 1000 gatos na casa. Se a gente sentar, saiu um gato. Mas ele morava em Porto Alegre. Morava. Né? Agora, quando eu fui, ele tava na praia, assim, tipo, dando um tempo lá e tal, né? E aí o cara começou a me puxar a ficha dele. Cara, o cara também conheceu todo mundo. Tem uma história incrível, né? Eu fiz um programa que era na rádio da universidade. E um dos convidados era ele. Figuraça, né? E aí a gente tava... Não lembro quem mais estava no programa, e eu disse, cara, ele até me convidou, eu que acabei não procurando. Deixa eu passar. Ele. E ele gostou muito de mim. E eu disse, cara, eu cantava muito aquela tua música. Isso, que música? Toca aí, Você faz me rir, fazendo cócegas.
Você faz me rir fazendo cocegas. Não aguento mais, não posso mais fazendo cocegas. Eu estou chorando, eu estou sorrindo, mas posso chorar fazendo cocegas. E ele isso aí demais. Isso, nós temos que nos encontrar daquele aquele negócio, né? Quanta gente. Mas a gente foi no pior. O Gil, o cara te ligou? Como é que foi isso aí, esse encontro? Porque, pô, o cara gravar uma música tua, né? O Gil, olha só, eu morava em Gramado e morou lá durante um tempo uma atriz, que é uma atriz global, que é a Lu Grimaldi. E ela com o marido abriram uma pousada lá que recebiam, hospedavam lá artistas, diretores de cinema. Era o pessoal que vinha especialmente para ir para lá. Para curtir Gramado e já sabia que tinha pousada dela. Já iam para lá primeiro para encontrar com eles. Uhum. Que eles moravam em São Paulo e tal. Ele, um grande fotógrafo, o Roberto Grimaldi, trabalhava para a Vogue, um baita, cara. E eu conheci eles porque eu trabalhava na Secretaria de Turismo e produzia, entre outras coisas, a FEARTE. Uhum. E ela fazia uns blusões de lã lindíssimos. E ela estava com um stand lá na FEARTE. E naquele acordo do olhar, a gente começou a conversar. Daí eles falaram: vamos seguir esse assunto. Nós estamos lá na pousada. Cara, eu fui para lá. A gente ficou tão irmão, assim, que eu já estava morando na pousada. E ela ia ser ela quase foi uma frenética. Olha aí. E ela não foi porque aí conheceu o Roberto e tal, e a vida dela acabou indo para outros caminhos. E ela era da dança também, era professora de dança contemporânea, ela e a Lidoca das frenéticas. E as frenéticas ficaram famosas, aquele bom e tal, e eles na pauleira lá com a pousada. E aí ela me disse: cara, faz o seguinte, tu vai tem umas amigas que estão vindo aí, vão fazer show, tu vai nos representando. E depois, no fim de semana, depois do show, elas vão passar aqui, vão ficar aqui na pousada. Tá bom. Beleza. Fui lá. Aí que eu conheci, porque quem tocava, a banda que acompanhava as frenéticas, era a banda do Edinho Espíndola, que era o Bicho da Seda. Bicho da Seda. O Bicho da Seda, que era a banda que acompanhava as frenéticas. E eu era super fã também do Bicho da Seda, já antes, o Liverpool. Que eles tinham a banda Liverpool. Um primo meu deu um disco da banda e eu pirei, furei, tirei todas as músicas. Até mostrei um dia pro Foguete Luz. Um dia, cara, contei que eu tocava para todo mundo, os meus amigos em Gramado, aqueles: tu toca? Toquei, toco essa. E ele chorou de emoção. Bom, e aí eles foram para Gramado e... Não, isso aí é uma das coisas assim que eu ia volta e meia representando. Outra a pessoa que veio, que eu fui representando o casal, foi a Lúcia Turbo. Que é uma grande guitarrista, que tocou muito tempo com a Rita Lee. Olha aí. E ela veio com o Gil para Porto Alegre, naquele Refavela. Porra! Aí maravilhoso, né? Aí eu desci
para representar o casal. E aí só vai assim no hotel tal, que ela vai estar te esperando lá, tu assiste show, depois ela vai passar o fim de semana aqui. Ali eu conheci o Gil. Conversamos, depois ele foi Pra Pousada. Não, ele foi para fazer show em Caxias, e eu fui também no show com eles. E nós ficamos conversando, e eu era muito cara de pau, não imagina. Aí a gente conversando, a banda já tinha entrado, e a gente conversando nos bastidores ali, pronto para entrar, assim, ele pronto para entrar. E ele não queria que eu parasse de falar, tá, mas me conta aí e tal. E eu disse, cara, eu sei qual é a música, a tua do momento, que eu acho que é a tua. Olha só! Cara de pau, impetuoso ali. Isso é pai e mãe. E aí ele diz, tu tá certo, assim ela mesmo, assim. Tudo assim. E eu fazia umas coisinhas no cabelo, ele queria saber como é que era, porque ele usava laços de fita, assim. E aí eu inclusive fiz isso no cabelo de um dos músicos. Eu quero também e tal. E aí conheço ele ali. Aí como é que acontece o negócio? Depois eu participei de muito show coletivo que o Gil veio a Porto Alegre. E a gente sempre conversou muito. Até que um dia nós nos apresentamos, era o Gil, o grupo Coisa Preta e eu, num showzaço ali na beira do Guaíba e tal. Era aquele Pro Guaíba Vive. Uhum. E ele... Como eu toquei antes dele, claro, ele encerrava, e ele já avisou, no fim eu quero todo mundo no palco pra gente cantar Toda Menina Baiana e tal. E aí, o que aconteceu? Não, antes desse show, eu canto a música do Jerome Jardim, que nos deixou agora, e do Geraldo Flack. Uhum. Eu canto no Festival dos Festivais, isso era 86, da música Pátria Mãe deles. Eu e a cantora Solange, que era do Rio de Janeiro. Eles fizeram essa música para uma menina e um cara cantar. E o Gil assistiu isso aí. Ele me assistiu cantando. E aí... E na época o pessoal do júri ali era o Chacrinha, Nelson Mota. Nada menos que isso. E ele assistiu aquilo ali, a minha performance... E ele ia se apresentar alguns dias depois. E aí ele mandou a produção entrar em contato comigo, que ele queria que eu fizesse a abertura desse show, que era o Raça Humana. Aí até aconteceu, porque eu me preparei para fazer a abertura com banda, depois tecnicamente não deu. E eu tava desolado, assim, sabe, queria quebrar tudo. Sim, queria quebrar tudo, queria arrebentar, abrir o show de novo e bem, né? Como eu dividi o camarim com ele, e ele conversando comigo, e viu, acho que eu tava... Meio jururu. O cara esperto pra caramba, professor. Aí ele disse, não esquente com isso, porque... Eu já toquei muito voz e violão. E, aliás, voz e violão ele é uma show banda. Infernal, né? É gigantesco. Então, vai lá, vai dar tudo certo. Realmente, eu fui lá, e deu tudo certo, Foi lindo. E aí, depois daquilo ali, a gente sempre ficou em contato. Ele vinha fazer show aqui, me convidava para assistir e tal. E nesse dia, nesse show no Guaíba aqui, ele quando entrou... Porque o camarim era embaixo do palco. E ele entrou e falou para o povo assim, gostei da maneira que vocês trataram aqui o Gelson, porque o Gelson... Ele encheu minha bola. E eu estava planejando gravar um disco, e eu quando terminou o show, depois descemos todos pro camarim, eu disse, Gil, eu queria ver contigo, porque vou gravar um disco, eu queria que tu participasse. Eu tenho olha aí, uma função para ti. E ele disse, tô dentro. Olha aí. E eu até vou ficar mais uns dias aí, porque ele estava trabalhando com aquele projeto, não é
Onda Azul, né? E acabamos não falando naqueles dias, e eu fui encontrar com ele, porque ele era vereador em Salvador. Aí eu contei com ele em Salvador. E aí, na verdade, eu queria que ele produzisse o disco. E aí levei várias músicas lá para ele ter, assim. E ele disse, não tenho tempo para produzir. Para tudo isso não vai dar. Mas assim, o que tu queria? O que eu podia fazer? Disse, olha, a ideia que eu tenho, na verdade, é tu produzir, ou tu fazer um comentário na contracapa do disco. E ele disse, não, isso aí eu faço, não tem problema. Mas assim, acho muito pouco isso aí. O que mais que eu poderia fazer? Aí eu disse, mais gravar, né? Vamos fazer isso. Olha então. aí, cara. Aí ele perguntou um dia que eu ia gravar, se ia gravar no Rio, se ia gravar em Porto Alegre. Eu disse, não, vou gravar em Porto Alegre. Eu já tenho tudo armado lá. Eu já estava... O estúdio, o esqueleto do show já músicos. Já estava. E aí ele disse, então eu vou lá. E ainda falou, várias vezes eu falei para ele, que ele era um cara muito generoso, coisa de gente dos grandes mesmo, né? Ele até falou, se precisar levar um músico, eu levo. Olha só, a humildade do cara. E ele veio. E tu vê, quem planta, colhe, né? Quem bota energia boa e volta. A esposa de um amigo nosso, aqui da produção do CD, do disco, esse aí, trabalhava no Le Club. E aí, como o Gil vinha... Comprou. E ela fez 2 dias com ele. Ele fez voz e violão, 2 dias. No segundo dia ele gravou e foi maravilhoso. Assim, ele deu um show de competência em todos os sentidos, porque eu pedi para imprimir porque ele disse a música que ele ia gravar quando ele chegou, porque eu mandei as bases para ele. E aí nós encontramos no hotel e ele disse, vou gravar Pimenta. Aí eu já falei para a menina lá da produção, disse, imprime a letra. Cara, aí depois nós combinamos, tu vem aqui me buscar no hotel, tal. No fim, nem fui eu que fui buscar ele. E aí, quando ele entrou no estúdio, era Isaac, lá na Eduardo Chartier ainda, ele entra no estúdio com o envelope que eu mandei para ele. Toma. Com o envelope, com a letra ali e tal. E a produtora dele me ligou uns dias antes. Vem cá, o Gil falou que ia levar algum instrumento, alguma coisa assim, porque ele não lembra. Eu já estou perguntando por isso. Você tem que levar isso? Não. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui, já está tudo certo e tal. E eu não falei, trazer letra. Claro que não, né? Mas ele trouxe a letra. Ele entrou no estúdio, na verdade, gravou, e até eu estava tocando com uma Fender, que era meus dói-dóis na época, assim, aquela Fender. Hoje eu ainda tenho Fender, mas é outra. E ele disse, não tem uma Fender, ele ficou tocando com ela. Eu disse, abençoa isso aí. Basta um axé aí, né, cara? E aí isso não tem uma Fender. Depois dessa gravação, que ele deu uma aula de como cantar a minha música, eu vejo ele um clipe, com uma cantando uma Fender vermelhinha. Olha aí, ó, influência de aquela ele tem beco, sai no beco. E eu disse, olha, ele comprou a Fender e já fez o clipe. E gravou assim. Gravou, chegou pronto. Olha aí. Gelson, aqui é tudo assim, ao vivo, o nosso programa tá já rolando aqui, vamos ver, já conversamos bastante aqui, mas não vai dar para parar por aqui, não. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 blocos, nós vamos dar uma olhada, a palavra aqui, tomar uma água, fazer um respiro, e o pessoal que está nos assistindo vai ser
2 quartas-feiras com o Gelson Oliveira. A gente vai dividir esse programa em 2 episódios. Vamos encerrar a primeira parte aqui. Certo. A gente vai para um rápido intervalinho e voltamos para trazer até o dia de hoje. Inclusive, tu tem show, vamos passar a agenda, vamos passar tudo. Quem está nos acompanhando, clica, comenta, compartilha esse vídeo e fica ligado, não fica triste, não precisa fazer... porque semana que vem, na próxima quarta, a gente vai rodar a segunda parte com o Gelson Oliveira. Gelson, para encerrar esse bloquinho, dá para cantar essa música aí que foi gravada pelo Gil aí para nós? Ela me esquenta e faz careta, ela pimenta malagueta, me morde a boca ainda profana, com seu calor caldo de cana. É tão menina essa mulher, me pego sorrindo faceiro, com toda a crise sem dinheiro, agradecendo a natureza, quem deu pra mim tanta beleza. Essa menina é tão mulher, me sinto dentro de um disco voador, caçando estrelas de luz, 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 luz. Me sinto dentro de um disco voador, caçando estrelas de luz, 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 luz. Olha aí que maravilha! Gelson Oliveira aqui no Estúdio Orelha. Fica ligado, quarta-feira que vem, a segunda parte, batendo esse papo super bacana com o Gelson, que tem história pra contar e muita música boa pra colocar na tua orelha. Um abraço pra toda a equipe do Estúdio Orelha, pra todo mundo que ajuda esse programa a acontecer e até breve. Tchau! Valeu, 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 valeu! Estúdio Orelha! Você me pediu pra contar a minha história, mas nunca teve tempo pra escutar. Mas hoje chegou o dito que está preso na memória. Eu quero libertar, deixar no ar, desabafar. Cedo já fui sacudido, acordado pela vida, abandonando sonhos de menino. E via meu pai que sofria calado, escondendo a ferida, acreditando sempre no destino. Nas ruas os homens com jeito de rei, meu coração se trancou, sofri, mas não chorei. Por isso agora eu posso te dizer, tem muito soco em ponta de faca e mão, mas nunca quis viver só por viver, e sempre voei bem com os pés no chão. Correndo a cidade, de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Correndo a cidade, de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber, salve-se quem souber.
irmão, mas nunca quis viver só por viver, e sempre voei bem com os pés no chão. Correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Correndo a cidade de boca em boca, correndo nas veias daquele que sabe entender. Salve-se quem souber, salve-se quem souber.